pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje estamos aqui com o Michel. Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos trazer para vocês as mortes mais impactantes de Dragon Ball. Mas antes de começar, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, também não se esqueçam de deixar o seu like. Caso forem fazer suas comprinhas, façam pelos nossos links aqui na descrição. Na descrição nós temos os links da Amazon e da Panini. E também nos sigam nas nossas redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, X. Segue a gente lá, galera, dê essa moral pra gente. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre as mortes mais impactantes de Dragon Ball. Michel, o que você acha sobre todas essas mortes tão impactantes, essas mortes que muitas vezes nos deixam pasmos ao assistir Dragon Ball? O Dragon Ball foi um anime que fez muito sucesso, né? Desde quando começou, desde quando ele chegou no Brasil. E as mortes que acontecem é um elemento que deixa o anime mais pessoal, mais humano, né? Personagens que a gente gosta morrem. Só que o fato, né, do Dragon Ball, tem a Esfera do Dragão, então eles podem ser revividos a qualquer momento. Isso deixa pro anime um mistério. A gente nunca sabe o que pode acontecer no próximo capítulo ou o que pode acontecer na próxima saga. E as mortes, o Dragon Ball era um anime com lutas muito plásticas, muito bonitas, né? Então eram golpes muito fortes. E muitos animes os personagens não morrem, né? Levam dezenas, centenas de golpes e nunca morrem. E a morte de Dragon Ball deixava aquela coisa de, não, realmente, o que está acontecendo ali, está acontecendo, né? Eles realmente podem morrer a qualquer momento. Isso deixava o anime mais gostoso de assistir, mais real, né? E a própria existência das esferas do dragão no Dragon Ball davam essa possibilidade do personagem morrer e ser revivido. Voltar. Sim, tinha certas limitações, por exemplo, o Kuririn morreu 3 vezes, ele morreu ali em Dragon Ball clássico, foi revivido pelas esferas do dragão. Depois ele morreu contra Freeza, ele foi revivido com as esferas do dragão de Namekusei, porque tinha aquele lance de que quem já foi revivido uma vez pelas esferas não poderia ser revivido novamente. Mas pelas esferas de Namekusei, que eram mais poderosas, ele conseguiu ser revivido. Mas também muitas mortes inúteis em Dragon Ball, como o Yantia. O Yantia conseguiu morrer por um Saiyaman, pessoal, na primeira saga. Sim, algumas mortes do Dragon Ball acabaram virando muitos memes, né? O Yantia, o Caos, o próprio Kuririn que a gente citou, tirando, acho que uma morte dele que é muito impactante ali. As demais são mortes que realmente acabaram virando meme e é um alívio cômico aí na internet. O próprio Caos se explodindo nas costas do Nappa pra matar ele não surtiu efeito nada nenhum e pro Nappa nem fez cócegas, né? Foi só um traquezinho ali no Nappa que realmente não aconteceu nada. Mas em questão de mortes impactantes, cara, aquela morte do Kuririn contra o Freeza em Namekusei foi uma morte realmente impactante. Cara, quando o Freeza, ele solta aquele poder no Kuririn, e o Kuririn começa a flutuar, e o Freeza controlando aquilo lá, e o Freeza explode ele de dentro pra fora, e você olha na cara do Freeza, ele tá com todo aquele sangue frio, você vê a maldade nos olhos dele. Cara, aquilo realmente foi extremamente impactante. A expressão do olhar do Freeza, aquele sorriso de maldade mesmo, realmente talvez é um momento de até uma tristeza, uma raiva do Freeza realmente naquele momento. Só que essa morte do Kuririn em específico, ela acaba sendo um start para que o Goku sinta uma raiva, uma vontade de matar o Freeza e se transformar em Super Saiyajin a primeira vez. E a partir daí que o anime realmente ganha as transformações, os Super Saiyajins podendo elevar os seus níveis de força com transformações cada vez mais poderosas. E essa morte do Kuririn foi o começo para tudo. Por mais que ele tenha virado depois um meme que morria com frequência, né? Mas essa morte e o Freeza, essa saga do Freeza como um todo é uma saga muito boa, né? Realmente, foi o grande gatilho ali, né, que iniciou todas essas transformações. Ali o Goku se transformou numa cena épica, né, em Super Saiyajin, foi algo ali completamente memorável. O impacto dessa morte propiciou todo esse momento icônico dentro de Dragon Ball. Agora, outra morte impactante foi quando Trunks do futuro chega, ele com aquela espada corta a Freeza de fora a fora, de cima embaixo, picota ele no ar e solta uma rajada de energia. Cara, ele nem perguntou, ele já chegou fazendo o que tinha que fazer, o que na verdade o Goku deveria fazer com os inimigos, né? O Goku, ele gosta de dar uma colher de chá, porque ele tem toda aquela coisa de código de honra, de querer que o inimigo se regenere, mas muitos inimigos já não têm muita essa visão, essa conduta que o Goku espera que eles tenham, né? Eles simplesmente estão ali para aniquilar, matar e destruir.
E a gente vê a atitude do Trunks como sendo completamente implacável. Ele chegou... Tanto isso se deve muito ao sofrimento que o Trunks passa no futuro dele, né? Com os androides, com toda aquela realidade dele tudo devastada. Sim, quando a gente conhece a realidade do Trunks, quando ele começa a contar a história de como é que era a vida no futuro, ele realmente teve uma vida muito difícil. Mas o que ele viveu, até para chegar naquele momento com toda aquela raiva no olhar, porque ele chega com uma expressão realmente de frieza, como se fosse o exterminador do futuro de fato. Chega, ele não pensa, ele simplesmente faz o que tem que ser feito, destrói o Freeza em segundos e deixa todo mundo perplexo com o que está acontecendo, porque ninguém esperava uma atitude daquela. E até então o único Super Saiyajin era o Goku. Eles ficam, os demais guerreiros olhando de longe e falam, quem é esse rapaz que... Aqueles que tinham presenciado o Goku como Super Saiyajin, por exemplo, o Gohan, o Vegeta, eles ficam olhando tipo, quem que é esse Super Saiyajin? Como pode existir mais um? Da onde veio esse cara? E ele, após matar o Freeza, ele ainda mata o pai do Freeza num extremo sangue frio também. O pai do Freeza chega a implorar pela vida, só que ele mais uma vez faz o que tem que ser feito, porque são seres extremamente malignos e cruéis, cara. Não teria outra coisa a fazer. Realmente, não. São seres que escravizavam planetas para ser comercializados, né? Então, tudo que ele sofreu também veio disso. E ele realmente não pensou, por mais que o pai do Freeza implorou pela vida dele ali naquele momento, ele não pensou, parecia até tomado por alguma coisa naquele momento, mas é realmente essa raiva, né, que ele cresceu vivendo e talvez até ajudou ele a ser mais forte nesse momento. Né? Outra morte impactante, pessoal, foi a morte do Piccolo na saga dos Saiyajins, quando ele vai defender o seu pupilo Gohan do ataque devastador do Nappa. Pessoal, até aquele momento, Piccolo ele ainda tinha aquela alcunha de vilão, né? Ele era considerado um vilão, mas ele estava aliado naquele momento. Ele já começava a dar traços, sinais assim de mudança, por ele ter convivido tanto tempo com o Gohan ali nos treinamentos, quando o Goku estava morto, né? Em outra morte impactante que foi contra o Raditz, quando ele segura o Raditz para o Piccolo disparar aquele Macanco Sapô, e atravessa os dois, o Goku acaba morrendo, e o Piccolo ele fica encarregado de treinar o Gohan, porque outros dois Saiyajins estão para chegar, que é o Vegeta e o Nappa. Então, quando o Nappa chega, o Goku ainda não tinha retornado do mundo dos mortos para ajudar na luta. E num ataque ali muito poderoso do Nappa, na direção do Gohan, o Gohan ia morrer. Porque ele estava completamente indefeso naquele momento. O Piccolo, vendo aquele momento, ele não pensou duas vezes em se lançar na frente e receber todo aquele ataque. E ele acaba morrendo ali. Só que o impactante disso é que o Piccolo, a gente vê ele se sacrificando por alguém. Até então ele era o rei dos demônios, ele era um vilão, alguém que não se importava com nada. Mas ele passa naquele momento a demonstrar o afeto pelo Gohan. Ele assume de vez aquela figura, uma espécie de figura paterna até pro Gohan, né? E isso torna a cena assim muito bonita, com o Piccolo deitado no chão, o Gohan conversando com ele, né? O Piccolo ali agonizando um pouco antes de morrer, dando aquelas últimas palavras com o Gohan. Foi uma cena realmente muito bonita. Muito bonita e muito impactante para que o Gohan também crescesse nesse momento. O Piccolo realmente acabou a saga original ali sendo o vilão da história. E no começo tinha muita dúvida de agora o Piccolo é um aliado ou não é. E ele realmente, nessa saga dos Saiyajins, que ele tem essa virada de chave. E esse momento desse sacrifício dele pelo Gohan é o ápice desse momento dele. Né? Ele realmente se sacrifica por alguém. Ele sempre foi sozinho. E quando ele se sacrifica pelo Gohan, ele sendo encarregado pelo treinamento do Gohan, sendo até uma referência, uma figura paterna para o Gohan, com toda a ausência que o Goku tem, né? Ele acaba sendo uma referência total para o Gohan. E quando ele vê o Nappa disparando aquele ataque, ele não pensou, ele simplesmente se jogou e protegeu o pupilo dele, alguém que ele gostava, alguém que ele amava, uma pessoa que ele queria proteger. E nesse momento ele foi uma virada até para que ele e o Goku realmente criassem laços de amizade muito fortes que perduram por todo o anime. E outra morte muito impactante foi a de Goku na saga de Cell. Galera, naquela época a gente não tinha spoiler, não tinha internet. A gente não esperava que o Goku fosse morrer no final dessa saga. E assim, também porque o Gohan já tinha alcançado o nível 2 de Super Saiyajin, a gente esperava que a luta fosse acabar a qualquer momento. Só que aí que tá o negócio, o Gohan começou a brincar um pouco com o Cell. O Gohan acabou ficando muito orgulhoso pelo excesso de poder que ele conquistou naquele momento. E ele começou a brincar com o inimigo. E o Goku falava constantemente, para de brincar com ele, Gohan.
a gente não sabe do que ele é capaz. E o Goku estava certo. Quando o Cell viu que não tinha mais o que ele fazer, que ele ia acabar morrendo, ele tinha uma bomba dentro dele e ele ativou ela. Ou seja, ele não ia simplesmente ser derrotado, ele ia levar tudo com ele. Exatamente. E para a Terra não ser destruída na explosão, a única alternativa que o Goku encontrou foi se teletransportar junto com o Cell. No momento ele pensou só no planetinha do Kaiô, levou ele para lá, explodiu tudo, destruiu o planeta do Kaiô e o Goku acabou morrendo no processo. Então foi uma morte muito impactante, porque a luta tava ganha, cara. Isso tornou deu um peso maior na saga de Cell, cara, porque a luta já tava ganha. Se o Gohan tivesse feito, assim como o Trunks fez lá no começo contra o Freeza, teria acabado ali. Só que ele começou a brincar e teve um preço muito alto isso. Isso trouxe um peso maior ainda. A saga de Cell já era uma saga muito pesada, assim, né? Pelo sofrimento do Trunks do futuro. Era uma saga que tinha um tom um pouco mais denso, né? Um pouco mais pesado. E isso trouxe um peso maior ainda, né? Esse momento, assim, dessa morte do Goku aí, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Nem você dá pra perceber os próprios personagens, né? Ficando espantados com isso. Porque quando o Gohan chega no Super Saiyajin 2, todo mundo descansa. Acabou. Acabou aí, pronto, já ele vai matar o Cell. Em 2 ou 3 golpes, um Kamehameha e acabou. Quando ele começa a brincar que esse orgulho Saiyajin toma conta dele, né? Então a gente percebe que nesse momento o sangue Saiyajin é muito forte. E ele começa a fazer o que o Goku às vezes faz também, de brincar, ou o Vegeta também faz, de não mostrar todo o seu poder de cara. Quer mostrar que ele é superior de todas as maneiras, ou esperando alguma coisa acontecer. E o Goku, vendo que ele está fazendo exatamente essa coisa, fica desesperado, né? Ele quer, pelo amor de Deus, acaba com isso agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Esse cara já se transformou várias vezes, destruiu, matou milhares de pessoas, mas o Gohan acaba não escutando. Quando ele vê que essa brincadeira dele custou a morte do pai dele, que destruiu todo o planetinho do Sr. Kaiô ali, que era bem pequenininho, né? Acabou levando o Goku também. Aí isso também muda um pouco o caráter do Gohan nesse momento, porque ele percebe que ele tem que agir diferente daí pra frente. Agora, outra morte também muito impactante foi a de Majin Vegeta na saga de Majin Buu. Até ali, Vegeta dava aquela impressão que ele só lutava por si mesmo, ele não se importava com nada, nada importava pra ele. Mas naquele momento foi a redenção dele. Ali ele mostra que ele realmente se importa com a sua família, com a Bulma, com o Trunks, até com o Kakaroto, que era amigo dele. E muito embora ele não queria ainda reconhecer isso na época, né? Até esse momento, assim, o Vegeta, a gente tinha muita dualidade entre ele, né? Ele é um aliado, ele só quer ganhar do Kakaroto para ele poder ir embora. E quando ele começa a construir essa família com a Bulma, até é uma surpresa, né? Porque a gente não imaginava que ele e a Bulma teriam um relacionamento no começo. E ele vai começando a ficar um pouquinho mais humano a partir desse momento, né? E quando chega na saga do Majin Buu, e ele realmente tem todo aquele poder, que ele vai realmente, agora vou matar o Kakaroto, vou mostrar que eu sou superior, que eu sou o príncipe dos Saiyajins. E tem essa virada de chave dele se sacrificando por um bem maior, é muito emocionante, né? A trilha sonora que é colocada no anime, a conversa do Piccolo com ele percebendo que ele foi uma pessoa, que ele foi um ser, não foi um ser bom, que ele fez muitas maldades, muitos atos criminosos. Ele não vai ter nem a chance de ver o Kakaroto, que era o grande amigo, que evoluiu, né? De inimigo a um grande amigo, um grande parceiro. E ele não vai poder nem se despedir do grande parceiro dele. A gente consegue perceber a decepção no rosto dele, mas que ele também aceita aquele fato que ele está pagando pelos pecados que ele cometeu naquele momento. Traz uma emoção muito forte aquele momento, né? Porque é uma cena muito plástica, né? É muito forte o que acontece naquele momento, né? Ele começa a energizar o Ki dele, e quando ele explode, ele parece uma bomba atômica explodindo ali. É uma coisa absurda, né, de poder. É até mais forte do que, por exemplo, o Piccolo se jogou na frente de um ataque e veio em direção a ele. Agora o Vegeta, ele se explodiu. É uma força de vontade também muito grande para fazer isso nesse momento. Deixem aí nos comentários qual foi a morte que mais te impactou em Dragon Ball. E pessoal, mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Também não se esqueçam de deixar seu like. Caso forem fazer suas comprinhas, façam aqui pelos nossos links. Na descrição temos os links da Amazon e da Panini, isso fortalece demais o nosso trabalho. E comprem na Pharma Suplementos, pessoal, comprem seus suplementos por lá. Creatina, whey, vitaminas, tudo o que você precisa para o seu treino ser potencializado e você ficar extremamente poderoso, pessoal. Galera, também nos sigam nas redes sociais, aqui na descrição temos os links. E é isso aí, Michel, vamos ficando por aqui, se despede do pessoal. Até a próxima, pessoal. Escreve aí quais são as mortes mais impactantes do Dragon Ball. E até a próxima. A gente vai ficando por aqui.
Até a próxima e a gente se vê. Valeu!